E Ele colocou vários dons, talentos, qualidades dentro de você que te testifica cada dia para isso. Então, assim, hoje eu vou falar um pouco disso, porque os traumas do passado, que, né, eu até preguei esses dias sobre as 7 dores da alma, que uma delas é a rejeição, é a inferioridade, o abandono, a traição, a humilhação, as percas, as injustiças que você sofreu na sua infância, adolescência, juventude e tem sofrido na fase adulta. Isso daí ela serve como um bloqueio e serve também como se fosse assim um ponto de acesso para Satanás entrar e paralisar a vida. E aí onde que se inicia as batalhas, porque você quer romper, você quer se desenvolver, mas aí sempre tem algo te puxando. Aí você fala, não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou ler, hoje eu vou orar, hoje eu vou conquistar meus objetivos, meus planos, meus objetivos que você escreveu lá no começo do ano, né? Que tem sempre isso, quando é virada de ano, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou ler livro, esse ano eu vou ser assim, esse ano eu vou conquistar isso, esse ano minhas finanças vão ser estabilizadas. Mas aí na prática, quando você vai ver, se torna uma batalha, porque a todo momento você quer romper, mas parece que tem algo te puxando. E essas 7 dores na alma, elas são os pontos de acesso que Satanás entra para trabalhar na mente da pessoa e não deixar ela avançar. Mas a partir do momento que você começa a falar, não, eu vou colocar um basta nisso, eu quero realmente uma vida transformada, em viver realmente esse reino de quem eu sou aqui nessa terra, nessa identidade, nesse propósito, com as minhas emoções estabilizadas, aí se inicia uma batalha. Porque você vai ter que lutar diariamente contra você mesmo, porque às vezes existe muitas coisas, padrões na mente, existe muitas crenças, existe já muito hábitos errados. Você vai ter que lutar contra você mesmo para quebrar essas mentalidades erradas de inferioridade, de escassez. Você vai ter que lutar contra o inimigo, contra Satanás, porque há uma força espiritual, que quer puxar a todo momento, impedindo o seu avanço. Você vai ter que lutar espiritualmente, vai ter essa batalha. E vai ter que ser uma coisa constante. Você vai ter que lutar contra você mesmo e contra as forças malignas que querem impedir o seu avanço. Então, isso aí é uma batalha diária que você vai ter que decidir. Falar, não, eu decido romper, eu decido entender, me autoconhecer, conhecer aquilo que Deus quer para mim, conhecer aquilo que eu sou chamada aqui nessa terra, conhecer a minha identidade de quem eu sou e começar a restaurar isso. E começar a avançar nos dons, no chamado, no caráter também, porque tem muita coisa que Deus ele vai falando, o Espírito Santo vai falando dentro de você que para mudar no seu caráter, então também vai ter que renunciar e deixar muita coisa para trás. E aí é um processo, é uma batalha diária, Mas nessa batalha nós somos mais do que vencedora, porque Jesus ele já conquistou para nós todas essas coisas. Jesus Cristo, ele já conquistou, ele já testificou e carimbou. Fala bem assim, olha, se você decidir que quer essa vida, essa nova vida, eu testifico que você já venceu, Então, assim, todos nós já somos vencedoras nessa nova identidade, nessa nova mentalidade. Aí basta agora é buscar esse conhecimento diário. E é um pouco sobre isso que eu vou falar nessa madrugada. E o texto que eu quero falar como base está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa palavra aqui, eu já até ministrei ela, mas eu vou falar ela de novo, o Espírito Santo testificou, porque ela é muito, muito forte.
Quando Deus ele lançou essa palavra para Abraão, ele estava na terra lá morando com o pai dele, lá em Ur dos Caldeus. Depois eles foram para Harã. Eles moravam em Ur dos Caldeus e Deus o pai de Abraão foram para Harã. E estavam lá, e o pai de Abraão ele era um idólatra, ele adorava muitos deuses, muitos ídolos. E Abraão vivia ali naquele ciclo, né, de idolatria. Adorava a Deus, mas adorava outros deuses também. Eles adoravam a Deus, mas adoravam vários outros deuses. E Abraão estava ali também no meio, né? Porque ele estava naquele meio, e é onde que o meio que nós estamos inseridos, eles acabam nos influenciando. Então ele estava acabando sendo influenciado também por adorar outros deuses. Mas Deus ele via algo diferente em Abraão, e foi quando ele chamou Abraão e ele lançou essa palavra para ele. Quando Deus lançou essa palavra para ele estava em Harã, que aí Deus falou, olha, saia da tua... Ele ouviu uma voz de Deus dizendo, saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então ele olhou assim, ele falou, nossa, mas como? Como eu vou ser isso? Porque minha esposa já está velha, não tem um filho. Então ele ficou assim, até mesmo ele ficou espantado, mas ele creu nesta palavra. E ele creu nesta palavra e ele saiu. Mas ele saiu sem saber para onde que ele ia, sem saber em qual realmente lugar que ele ia, mas ele obedeceu a voz em sair daquele lugar. E é sobre isso que eu vou falar também esta noite, essa madrugada, dessa palavra sair. Que essa palavra sair, ela significa algo muito interessante, que eu pesquisando em hebraico, que quando a gente vai ver a palavra em hebraico, ela pega uma palavrinha, mas ele abre em um contexto muito grande, quando a gente vai para o hebraico, né? E eu pesquisando essa palavra em hebraico, ela significa lechá. E essa palavra lechá, a palavra leche significa vai, sai e anda. E a palavra lechá significa para ti mesmo. Então, esta palavra sai, em hebraico, ela significa vai para ti mesmo. E aí a gente olhando assim, quando eu lia esse versículo de Abraão, lá em Gênesis, eu lia muito e falava assim, quando sai da tua terra e da tua parentela, eu vejo que não é só de um lugar geográfico que Deus ele estava mandando Abraão sair, de um lugar geográfico, mas sim de um lugar espiritual e profético, de algo da onde que Deus queria que ele estivesse. Então você vê que não é só sair de uma terra onde que ele estava, de Harã, para um lugar onde que Deus ia trabalhar na vida dele, ia fazer dele uma grande nação. Não, Deus ele estava falando algo mais profundo, mais espiritual, que trabalhava espírito, alma e corpo dele. Não era só um espaço geográfico, mas esta palavra, quando Deus disse sai, ela estava trabalhando nele o espírito, alma e corpo, que a gente vai entender mais pra frente. Porque quando ele disse sai, ele estava dizendo vai para ti mesmo, vai para a direção de quem você realmente é. Porque ali ele estava sendo influenciado pelo pai, pelos padrões mentais do pai, pelas crenças daquele lugar, adorando ídolos, estava criando hábitos, né? Então ele estava ali naquele mundinho, naquele mundo que ele achava que era a vida dele. Mas aí quando Deus falou isso, Deus falou, vai para ti mesmo, vai em direção de quem você realmente é. E isso significa que para viver este destino de Deus precisamos obedecer esse sair que ele nos dá. Porque quando ele fala, Poliana, sai, igual a gente viu o testemunho da Leila. Quando ela queria romper, mas estava ali, presa nos padrões mentais que ela sofreu de infância, adolescência e juventude, presa nos traumas, presas nas crenças que foi formada na cabeça dela, que ela queria romper, mas não conseguia. E olha que Leila já tem tempo que está na igreja, mas ela não conseguia romper, porque estava ali presa naquele mundo dela.
Mas aí quando ela ouviu a voz do Espírito Santo e falou bem assim, sai disso tudo, sai dessa velha Leila, que eu quero te fazer uma nova Leila, eu quero te fazer uma nova mulher com um chamado e com um propósito que vai transbordar na vida de pessoas. Ela decidiu e falou, não, eu largo isso. E aí você viu que ela foi para dentro dela. Ela começou esse autoconhecimento que a gente passou no discipulado, dela começar a conhecer do que aconteceu na infância dela, de que aconteceu na história dela e de quem realmente ela é. Ela começou a ir para dentro dela e começou a observar coisas que ela pensava, atitudes que ela tinha, começou a ver fraquezas que ela tinha, onde que Satanás tinha acesso, aquele ponto ali que Satanás tinha acesso, que prendia ela no medo, na inferioridade, no vitimismo. Então ela teve que ir para dentro dela para ela começar e ver essa direção que Deus estava tendo para ela. E o significado desta palavra sai para nós hoje, ela significa assim, ó, sai da tua terra. Da terra significa o que essa palavra? Sair da nossa zona de conforto, sair dos valores do mundo, da dependência natural. Porque muitas das vezes Deus ele tá mandando a gente sair, mas aqui tá bom pra mim, aqui tá bom. Eu não quero ler, eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero fazer esse autoanálise, esse autoconhecimento dentro de mim, de como que foi, de como que vai ser. Que isso gera tempo, isso gera renúncia, isso gera dedicação, isso gera esforço, isso gera batalhas espirituais, emocionais, batalha na mente. Então, se a pessoa ela não decidir, ela prefere o quê? Ficar ali na zona de conforto, que é mais fácil ela cruzar o braço e ficar assim, eu sou assim porque minha infância foi muito dolorida, eu sou assim por causa de fulano, eu sou assim porque eu sou tímida, eu sou assim. É muito fácil você cruzar os braços e colocar a culpa em 1001 numa pessoa e culpar os outros que tá fazendo e não se autoconhecer, de falar, não, tem algo errado comigo, tem algo errado, eu preciso mudar. Eu tô valorizando isso aqui que não é da vontade de Deus, eu tô valorizando esses valores do mundo aqui, essas amizades, essas brincadeirinhas que não estão agradando a Deus, então eu não quero isso pra mim. Então, assim, Deus tá falando, sai da tua terra, essa parte desse versículo de Gênesis 12, sai da tua terra, ele tá falando isso, sai dessa zona de conforto, sai desses valores do mundo que às vezes você acha que tá certo, mas que não tá agradando a Deus. Então, Deus, ele fala bem assim para nós aplicarmos, né, essa palavra. E a batalha espiritual, muitas das vezes, que a gente enfrenta é o apego, é o medo de perder, é o conformismo, que a batalha da mente fica ali, ó. Um apego pelo passado, que às vezes a pessoa não consegue romper porque fica presa ali ao passado. O medo de perder, às vezes tem pessoas que não querem romper amizades, com medo de perder, tipo assim, de se posicionar em certas amizades que não estão agradando a Deus, com medo de perder aquela amizade, com medo de perder alguma coisa. Então, assim, Deus está nos chamando nessa madrugada para a gente sair de tudo isso que não agrada a Ele e começar a criar novos hábitos. Lá em Romanos 12, 2, nos diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, assim, mudança de mentalidade, mudança de mente, mudança de transformação para que a gente venha desfrutar de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. O segundo ponto que fala no versículo que é saia da tua parentela. Essa palavra parentela, ela significa vínculos familiares, tradições, crenças, maldições hereditárias. E isso é interessante, que eu vou dar o exemplo também do testemunho da Leila, que esses tempos atrás mesmo, ela falando comigo, que em questão dos ambientes, né, ambientes familiar, que ela até falou, eu vou ter que
mudar o ambiente. A gente também tem falado muito isso lá na igreja, que o ambiente onde que a gente está inserido influencia muito. E às vezes os vínculos familiares, eles nos impedem muito de romper, porque a nossa mãe, nosso pai está acostumado a ver a gente com aquela mentalidade de infância. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós somos assentados nas regiões celestiais e ali nós já começamos a acessar todas as coisas. Então a mentalidade muda, o comportamento muda. E aí a gente vai conversar com nossos pais, os nossos irmãos, né, os nossos primos, parentes, e eles não entendem essa mentalidade que a gente está tendo do reino. E aí eles querem trazer a gente para o vínculo deles. Tipo assim, não, você não é isso, você é isso aqui, ó. Você é isso. E não consegue entender que a gente já mudou nessa mentalidade. Então, assim, os vínculos familiares, Deus está falando, ó, quebra com esses vínculos familiares, que você ficar nessa dependência aí familiar, aprovação familiar. Igual Jesus mesmo. Jesus, ele na parte lá onde que ele estava inserido, foi onde que houve mais desonra, onde que ele estava inserido. Tanto que ele falou, ó, a gente vai ter que sair daqui, porque aqui o povo não está crendo. Então, aonde que ele nasceu, foi o lugar que ele menos conseguiu curar, libertar. Foi o lugar que ele menos conseguiu curar e libertar. Por causa o quê? Desse vínculo familiar, que a pessoa prende, querendo ou não, no inconsciente dela, ela prende a outra de avançar. Então Deus está falando, ó, sai da tua parentela, sai desses vínculos familiares, dessas tradições familiares, dessas crenças que você adquiriu no meio da sua infância, adolescência, juventude, crenças que te fez fazer pequeno, crenças que colocou você, que você não pode, que você não é capaz, de que você não ia estudar, fazer uma faculdade, abrir uma empresa, ser um empreendedor, ser rico, ser próspero, ser dono de empresas. Isso tudo são crenças que foram geradas. Então Deus está falando, ó, sai dessas crenças, sai dessas escassez, mentalidade de escassez, dessas maldições hereditárias. Quantas pessoas, eu falo porque eu consegui romper isso, maldições hereditárias, que eu vivia em um vínculo, num círculo, que eu queria romper, quando eu ia ver eu estava me pegando na mesma situação. Quando eu fui ver uma maldição hereditária, que eu estava herdando do meu pai. O mesmo comportamento que ele estava tendo, eu estava refletindo. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, não, eu não aceito ser assim. Quantas vezes eu critiquei meu pai, critiquei assim, entre aspas, né? A gente tem que honrar os nossos pais, mas eu falei que eu não gostava dele, que eu não gostava dessa parte dele, mas inconsciente eu estava refletindo, no momento de um conflito, eu estava refletindo as mesmas atitudes. Então, assim, as maldições hereditárias também, Deus está falando, ó, quebra as maldições hereditárias. Quebra as maldições hereditárias, quebra as crenças, quebra os vínculos familiares que você foi inserido na sua vida, que agora é um novo tempo, é uma nova mentalidade, é uma nova vida que se inicia a partir do momento que você crê em Jesus Cristo e começa essa caminhada. E aí a gente vai ter muitas batalhas espirituais na mente em relação a isso, que delas são as feridas de infâncias, são o espírito de orfandade, são os laços de alma, né, que esse convívio de não querer desagarrar. Eu falo isso porque logo quando Deus começou a pedir para desagarrar da minha família, que eu era muito assim, com a minha irmã, nossa, minha irmã, eu defendi ela de um dente. E se acontecesse alguma coisa com ela, eu queria cobrar a briga dela. Ninguém podia falar mal dela perto de mim, que eu cobrava briga. E às vezes eu cobrava uma briga que nem ela queria sair. Quantas vezes eu cobrei briga dela, que no final ela tava lá de braço cruzado, não querendo sair da briga, e eu cobrando briga dela. Aí quando Deus me deu essa direção, eu falei, gente, como assim? Eu falei, não, quebrou esse laço de alma, ela vai resolver os conflitos e os problemas dela e eu vou resolver o meu. Eu tô aqui se ela precisar de um conselho, mas eu não vou entrar para querer resolver a vida dela se ela não quer. Então isso é quebrar com um vínculo. Às vezes você tá ali falando, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, querendo, tomando dores de todo mundo, mas será que a pessoa quer? Será que realmente fulano quer? Que às vezes você tá desgastando ali, gastando seu tempo
e a pessoa não quer. Então, assim, entre aonde que realmente a pessoa quer. E isso a gente tem que ter essa maturidade, né? Pra tirar esses laços de alma. E feridas de infância também, que aí o inimigo a todo momento vem trazendo. Ah, você foi isso. Você foi aquilo. Ah, você é pequeno, você é inferior. Então, assim, a batalha na mente, quando Deus ele manda você sair disso, você vai ter muitas batalhas na mente para você conseguir sair dessa parentela, dessas batalhas, para romper esses ciclos, romper com esses padrões, romper com essas limitações. O inimigo vai trazer muitas lembranças para você voltar aonde que você estava ali preso nesses bloqueios. Então, assim, você vai ter muitas batalhas espirituais na mente, mas você vai ter que ser forte para romper com isso daí. E o espírito de orfandade também, que todos nós, antes de aceitarmos Jesus Cristo, nós tínhamos esse espírito de orfandade dentro, que nos fazia vagar sem direção. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Deus, aceitamos a Jesus, vem um espírito de adoção que nos testifica chamar Deus como Pai, como um Abba. Então hoje nós temos uma direção, mas a todo momento Satanás ele quer o quê? Ele quer o quê? A pessoa independente. Para que você precisa de pedir autorização? Para que você precisa de orar, de conversar com alguém para essa direção? Faça você mesmo. Seja independente. Ninguém manda em você. Ninguém manda em você. Você sabe o que você está fazendo. Então, assim, a batalha que nós vamos enfrentar a todo momento que Satanás quer, esse espírito de orfandade quer, é o quê? De que nós andes sem a direção. De que nós andes vagando sem uma direção, sem uma revelação. E aí você vai ter que ser forte e obediente em buscar a direção do que Deus quer para você. E lá em 2 Coríntios 5,17, nos diz assim, ó: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Tudo isso que aconteceu é velho, que já chegou o novo. E o terceiro ponto é: sai da casa de teu pai. Casa aqui significa segurança natural, dependência emocional. Quando ele fala sai da casa de teu pai, essa palavra casa, ela significa isso, segurança natural e dependência emocional. Quantas pessoas vivem dependente da outra, aquela amizade que não consegue, você fica até sufocada de tanta dependência ali que a pessoa fica da pessoa. Aquela segurança natural. Ah, se eu tenho dinheiro no bolso, eu tô segura. Agora, se eu não tenho, o desespero já bate. Então, assim, Deus tá falando pra gente sair também dessa segurança natural. Da gente querer depender dos nossos próprios esforços físicos. Ah, isso aqui vai dar certo se eu correr atrás, se eu colocar esforço braçal e fazer acontecer. E Deus tá longe disso. Deus não tá nem sabendo do que tá acontecendo. Então, assim, Deus ele também tá mandando a gente sair disso daí. E para isso a gente precisa amadurecer na fé, né? Porque quando a gente amadurecer na fé de que realmente Deus é o nosso provedor, de que está na dependência de Deus, e isso não é fácil. Isso não é fácil porque eu falo experiência própria, que um período eu vivi achando que não, eu dependo de Deus, mas na prática, quando apertava, eu já queria na força do meu braço fazer as coisas que eu achava que tinha que fazer. E no final só dava a volta e parava no mesmo lugar. Então, assim, Deus ele tá mandando a gente amadurecer a nossa fé e depender dele como pai. Depender dele como pai. Não ficar dependendo da força do nosso braço, mas sim depender dele. E aí a gente vai ter as batalhas espirituais em que o medo do abandono. Medo do abandono, insegurança, carência. Isso daí vai ser as batalhas na mente que vai vir a todo momento. Esse medo do abandono. Esse medo de quê? Um exemplo. Eu falo por experiência própria que quando esse período de que Deus me pediu para eu viver na dependência dele, me tirou do serviço secular para me ficar em casa. E aí eu, não, tudo bem, tá de boa. Mas aí quando apertava, eu falava, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E para eu abandonar isso, eu falava, não, eu tenho que fazer, eu vou montar minha loja, montei loja. Só que eu via que eu tava dando volta e parava no mesmo ponto. Então quando eu falei, Senhor,
eu quero depender do Senhor, eu renuncio, eu não quero mais ficar nessa correria, porque eu tô cansando, e não tô vendo resultado, eu abandono isso, eu quero a direção do Senhor, aquilo que o Senhor quer pra mim. E foi difícil eu tomar essa decisão, tá? Eu fiquei numa batalha há muito tempo, não, eu vou conseguir. Que esse medo do abandono, da gente realmente deixar aquilo e descansar no Senhor, é um processo de uma dependência e vem uma insegurança muito grande, porque a vida toda você correndo atrás e você fazendo e depois depender de Deus e depender e viver nessa submissão do marido e viver na submissão dos planos de Deus, não foi fácil não, mas eu vejo o quanto que eu amadureci com isso. Hoje eu olho assim, níveis que a gente vai crescendo, né, nesse processo de dependência de Deus. Níveis, mas eu percebi que o meu nível, ele mudou. Ele deu uma mudada, né? E confiar em Deus me trouxe uma paz, me trouxe essa paz. E aí vai crescendo esse nível, que Deus ele vai sempre nos provando, né, para ir aumentando esse nível. E aí lá em Romanos 8,15 nos diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Então há um Espírito, esse Espírito de adoção, né, que nós recebemos, já está dentro de nós, que ele precisa ser exercitado a cada dia, que Deus é o nosso Pai, que nós precisamos confiar nessa paternidade dele. Então, esse espírito de adoção já está dentro de nós, mas ele precisa ser exercido para crescer, para evoluir. Essa confiança de paternidade, da paternidade de Deus. E vai sendo o quê? Exercido o quê? Nessas coisas, nessas circunstâncias que vão acontecendo. Igual eu falei, aconteceu comigo, quando eu estava na situação eu não entendia. Mas hoje eu já subi um nível. Deus, ele qualquer dia, já tô sentindo isso. Qualquer dia desse, Deus ele vai me chamar para um outro nível de confiança. E aí eu tenho que estar nesse processo, né? Que aí a gente vai crescendo e evoluindo. Então, já é 55, né, pastora? Só vou finalizar aqui, que tem mais só uma parte, quando ele fala bem assim, ó, vai para a terra que eu te mostrarei. Que é o final, quando ele falou, né? Vai para a terra que eu te mostrarei. Essa palavra terra, ela significa propósito, destino profética, herança em Cristo. Então Deus ele tá falando, ó, sai disso tudo, que eu tenho um destino profético para você, eu tenho uma herança em Cristo para você, eu tenho um propósito, um chamado, uma missão aqui nessa terra para você, que desde antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para esse propósito, para esse destino profético que o Senhor tem para sua vida, para você viver essa herança em Cristo Jesus, de tudo aquilo que Jesus conquistou, que você vai fazer obras bem maiores. Então a gente precisa o quê? Andar em fé, mesmo que sem ter todas as respostas, mas depender do Espírito Santo nos direcionando para esse novo. Igual se eu perguntar a Leila agora, Leila, você tem todas as respostas daqui para frente de como vai ser a sua vida, do seu chamado, do seu propósito? Ela vai falar bem olhando, eu não sei. Mas ela tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo dentro dela e sobre ela, que vai direcionar ela a cada dia para esses passos do propósito, a esse passo profético, esse caminho profético que ela tem, a essas heranças que ela tem em Cristo Jesus. Então, assim, é a gente andar em cima desta palavra, confiando que o Espírito Santo ele vai nos guiando a cada dia para esse chamado e esse propósito. Então, lá em Hebreus 12:2, para a gente finalizar, tá nos dizendo assim, ó: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem nos aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida,
Ele não se importou com as humilhações de morrer na cruz e agora está sentado ao lado da direita do trono de Deus. Uau, esse versículo é muito lindo. Essa tradução aqui é até diferente. Uau, isso é muito lindo, porque fala aqui, ó, que mesmo na cruz, sofrendo as humilhações de morte, ele não desistiu, mas ele se alegrou porque havia uma promessa para ele. Havia uma promessa e ele cumpriu todo esse processo de dor, de humilhação, de rejeição. Ele superou tudo isso e hoje ele está sentado à destra, ao lado do trono de Deus. Então essa palavra é uma palavra profética para nós. Essa palavra é uma palavra profética para nós permanecermos os nossos olhos fixos em Jesus, com a nossa fé naquilo que ele tem para nós, porque mesmo seus traumas, rejeições, traições, percas, injustiça do passado e dores do passado, as humilhações que você sofreu, isso daí não pode ser a sua dor, a sua estagnação, isso não pode ser a sua estagnação, a sua paralisia. Mas isso daí é você se alegrar nas promessas que Deus tem para você depois disso tudo. As promessas que Deus tem para você. Porque você passando por todas elas e cumprindo, andando em cima cada dia dessa promessa, você está do lado do trono, você está ali sentada ao lado, ao trono de Deus. Então essa palavra é muito forte. É muito forte, é a gente não olhar para o nosso passado, mas sim deslumbrar o futuro brilhante que Deus tem para nós. E essa é a palavra que eu deixo aqui nessa madrugada para vocês. Espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra e que vão vir as batalhas. E as batalhas estão na nossa mente. Vão vir essas batalhas, mas que vocês a cada dia permaneçam firmes, com fé, crendo, né? Não deixando que a incredulidade, o medo, os apegos do passado, esse espírito de orfandade que fica ali a todo momento rondando, né? Pra gente viver uma vida sem direção e sem rumo, que essas batalhas vocês vençam com o Espírito Santo, ajudando vocês a cada dia, em nome de Jesus, tá bom? Vamos só fazer uma oração pra gente finalizar e eu vou passar pra pastora Thaís. E aí eu quero que vocês coloquem também um momento na mão, na cabeça e deixando, né, esse velho e acessando assim ao novo, entronizando o novo que Deus tem pra vocês, amém? Vamos lá, Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Deus, porque essa palavra, Deus, é vida, é alimento, é o caminho, é a verdade, é a vida que nós precisamos, ó Pai. Obrigada, Deus, por esta palavra que nos faz, ó Deus, acessar, ó Deus, este reino, que nos faz, ó Deus, entronizar nas regiões celestiais e acessar tudo aquilo que é nosso por direito, Pai. Pai, muito obrigada, ó Deus, por estas revelações que foram derramada aqui na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, nesta manhã. Pai, que em nome de Jesus agora, ó Deus, todo medo, ó Deus, para deixarmos, ó Pai, a casa dos nossos pais, a parentela, a terra, ó Deus, do nosso passado, que em nome de Jesus saia agora todos esses bloqueios, que saia agora, ó Deus, todos os bloqueios, ó Deus, que estão, ó Deus, nesta palavra, ó Deus, da terra, da parentela, da casa dos teus pais, que todos esses bloqueios saiam agora, Deus, que esse velho saia, que este velho saia, e que todos os espíritos malignos que estão, ó Deus, rondando por trás deste passado, ó Deus, em nome de Jesus, recua, larga a nossa história, larga o nosso chamado, larga o nosso propósito, a nossa missão aqui nesta terra, em nome de Jesus, saia, recua, tira as mãos do nosso propósito, tira a mão da nossa família, tira a mão dos nossos recursos, tira a mão do nosso espírito, alma e corpo, saia todos esses bloqueios e que venha sobre nós, ó Deus,
mais e mais esse espírito de adoção, ó Deus, que cresça, ó Deus, esse espírito de adoção, ó Deus, que testifica e que nos faz a dizer que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o nosso Abba, que o Senhor é o nosso Paizinho, que o Senhor é o nosso Paizinho, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Pai, que venha sobre nós, ó Deus, a cada dia esse Espírito, ó Deus, revelando, ó Deus, a tua grandeza, revelando de quem tu és, revelando, ó Deus, de quem nós somos no Senhor, de que nós podemos no Senhor, ó Pai. Que esse Espírito, ó Deus, testifica dentro de nós, ó Deus, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa, Deus, ser, ó Deus, crescido, a fé, ó Deus, cada dia seja edificada e fortalecida no Senhor, ó Pai. E que todo, ó Deus, incredulidade, todo medo saia e que venha mais e mais a fé, ó Deus, a fé, ó Deus, e o amor e o Espírito Santo dentro de nós, ó Deus, testificando em nós as tuas verdades, em nome de Jesus, e que todas as suas filhas, ó Pai, acessem a identidade de qual elas vieram aqui neste mundo. Eu declaro nesta manhã um novo tempo, identidade restauradas, avanço no chamado e no propósito, crescimento no chamado e no propósito, revelação daquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Minha parte é essa. Passo agora para a pastora Thaís. Que vocês sejam edificados na prática desta palavra. Amém? Amém, amém. Que palavra, né? Palavra poderosa. Eu estava aqui, Senhor, não deixe essa ligação terminar não, Senhor. Porque está agendada até 5 horas. Achei que o aplicativo ia fechar tudo. Você está repreendido. aí eu fiquei com o braço na mão, né? Mas graças a Deus dá pra finalizar aí. E eu quero convidar você pro próximo sábado, porque tem mais, tá? Tem mais sobre esse assunto. A Evangelista tá aí cheio de palavra pra nós. Então, assim, gera expectativas para esse momento. Porque o Senhor me revelou, irmãos, de algo sobrenatural no Espírito. E nós não estamos entrando em uma nova temporada. A gente já estamos em uma nova temporada. A gente já estamos vivendo algo novo do Senhor. E até final desse ano, assim, não vai acontecer. Já está acontecendo algo na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Então, assim, agarre essa palavra e já começa a viver como se já acontecesse. Já vivesse isso que você está pedindo em oração. E eu creio que você vai acessar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida. Basicamente, você gerar e viver já conforme já tivesse recebido. É sobrenatural. O Senhor falou comigo ontem sobre isso. Essas mulheres não estão entrando numa nova temporada. Já estão vivendo uma temporada nova. Já estão vivendo algo novo. E nesse momento o Senhor está trabalhando nas mentes, desbloqueando. Nossa evangelista falou sobre esses bloqueios e eu vejo assim que esses bloqueios é como se fosse uma venda que está entre você e as suas orações a serem respondidas. Então, assim, a partir do momento que você pega essa palavra, tudo que ela falou, e começa a colocar em prática, você está sendo desbloqueada e já irá viver algo sobrenatural na vida de cada um de vocês. Aleluia. É forte esse momento. Amém. Obrigada, meninas, por esse momento precioso. Agradeço a vida de cada uma dessas novas que entraram agora. Vamos fazer uma foto rapidinho? Pra poder não ficar todo mundo assim, né? Assim. Aí assim, fica com a carinha bonita. Ó, eu vou fazer 2 cliques, porque meu tá em 2 telas, tá? Então não sai daí não, da posição não. Ô, Leila, mostra um pouquinho mais seu olho. Isso, Leila. Samira, mostra um pouquinho mais. Isso, ó, vamos lá, hein? Primeira fotinha. Dá um sorrisinho, porque você é mulher de Deus feliz. Agora, calma aí que eu vou tirar a outra, tá? Que o meu celular dá só 6 na tela. Vamos lá. A Adriana sumiu, mas ela foi trabalhar. Isso. Ô, Fernanda, parece um pouquinho mais seu olhinho aí, Fernanda. Isso, maravilhosa. Vamos lá, mais uma. Isso aí, é melhor assim, né, meninas? Porque tem hora que a gente sai com a boca aberta, com os olhos esticados, não dá muito certo. Aí tem que sair feliz e ajeitada. Glória a Deus. Aleluia. Meninas,
meninas tenham um ótimo sábado, cheio de poder, de graça, Amém. de glória. E viva já como se já tivesse acontecido. Já começa a dançar antes de você receber as respostas, porque o Senhor já nos deu. Já falta só a gente fazer isso aqui, ó. Pum, pegar. Deus abençoe sua vida, evangelista, pela palavra poderosa que Amém. você trouxe nessa madrugada. Amém. Já Glória a estou Deus. cheia de expectativa pro próximo sábado. Eita, glória. Dancinha do Mateus, ó. É. Fique na paz. Tchau. Paz, shalom.